Nossa, saúde. Não é corona, não. Não. Mas também online não pega, né? Não pega, né? É por isso, né? Mas tem gente que tem medo até no online. Até no telefone, se tosse, o cara pergunta logo. Tá de Covid? Desliga aí. Olá, então. Vamos começar, então. Vamos dar início à nossa aula aí, ó. Vamos falar sobre protesto hoje. Né? Vamos falar sobre protesto na primeira e na segunda parte. Tranquilo? E aí, dito, conforme prometido, conforme nós tivemos a oportunidade de falar em aulas passadas, falando agora sobre protesto, nós vamos partir da próxima aula nossa, inclusive, ficar mais nessa parte, só um pouco da parte teórica e mais para a parte prática. Inclusive aqui hoje na nossa aula de protesto, nós teremos a oportunidade mais nessa parte prática mesmo. Vamos trabalhar então? Veja aqui comigo. Vamos pegar aqui a nossa eterna letra de câmbio para poder explicar questões relativas ao protesto. Nós vamos perceber que muito sobre o protesto nós já estamos bem habituados, já estamos acostumados a trabalhar com isso. Muito, muito mesmo aqui pelo protesto. Vamos lá então, olha. Vamos pegar a nossa letra de câmbio, então. Vamos lá? Ó, letra de câmbio, só para a gente relembrar aqui rapidamente, né? Nós teremos o nosso sacador. Sacador esse que vai ser o nosso A. Ele assinou nesse título de crédito, na letra de câmbio. Quem saca uma letra de câmbio torna-se responsável solidariamente. Então, a letra de câmbio, temos aqui o nosso sacador, devedor indireto. É isso? Torna-se responsável solidariamente, mas quem cria a letra de câmbio é um devedor indireto. Por que é indireto? Porque ele manda uma ordem de pagamento para o sacado. Então, é enviado uma ordem de pagamento para o sacado. Nós temos, então, essa ordem de pagamento que é enviada para o sacado. Sacado que vai aceitar essa ordem ou não. Vamos deixar o nosso sacado sem aceite. Que vai aceitar essa ordem, que vai pagar, claro, ao primeiro tomador, ao credor inicial, ao favorecido inicial. Que nosso caso aqui vai ser o C, o Carlos também. Né? E aí, claro, Carlos querendo negociar esse título, como é próprio, o que ele pode fazer? Ele pode transmitir esse título, ele pode endossar. Então, no nosso caso aqui, ele deu endosso. O que ele fez, então? Assinou aqui no verso desse título, com endosso. Endossou esse título. Endossou para quem? Para D, que é o nosso credor. Deixa o nosso credor aqui rapidinho. Então, ele assina no verso do título. Esse título nosso aqui também, ó, vai ter um aval. Local próprio para o endosso é no verso. Local próprio para o aval à frente do título. O anverso, portanto. Tem um aval. Veja que não há indicação por honra de quem foi dado o aval. Nesse caso, vamos lembrar? O aval é dado por honra do sacador. Então, o aval ali foi dado por honra do sacador. Por que por honra do sacador? Porque nós não temos ali esse favorecido. Tá bom? Então, aval por honra do sacador ali. Muito bem. Ah, só mais uma coisinha. Esse endosso é um endosso translativo. O que significa um endosso translativo? Aquele que transfere a posse e a propriedade do título. Ó, quais são os nossos devedores, portanto, desse título? Nós temos aqui, ó, Carlos, endossante, devedor indireto.
perante esse credor, Davi, devedor, portanto, indireto, não é isso? Nós temos aqui ó, o sacador, que criou o título, também devedor indireto, e nós temos aqui, vamos colocar um nominho para ele, o Ernesto aqui, ó, que é avalista. Ele é devedor direto ou indireto? Olha, nós temos que entender que é indireto. Por que indireto? Como ele não disse por honra de quem ele deu aquele aval, né, que ele prestou esse aval, nós temos aqui que é por honra do sacador. O aval, quando não se diz por honra de quem é dado, entende-se que é por honra do sacador. Então aqui ó, o vai ser o nosso avalista, e quando é por honra de alguém, responde da mesma forma. Se o sacador responde de forma indireta, o seu avalista também será indireto. Tá? Então nós temos isso aí, fomos construindo. Só não temos quem? O aceitante. Beleza. Dito isso, vamos melhorar, porque ali foi só para a gente ir pensando. Vamos reproduzir novamente aqui, ó. Letra de câmbio, mas vamos colocar mais clean. Né? A, sacador. B, aqui é o nosso sacado. No título não tem aceitante. C, credor inicial, tomador favorecido, que endossou, transformou-se em endossante. Né? D, recebeu por meio do endosso. Não precisa nem de colocar um endosso. O endosso está no verso. Endosso translativo. D, endossatário. D, credor. E aí, claro, por que eu estou falando tudo isso? Ah, tá, perdão. Eu esqueci do que é o avalista. O está aqui como avalista em função do sacador, tendo em vista que ele não indicou para quem ele estava prestando aquele aval. Considera-se sempre o criador do título. Não é isso? Muito bem. Por que eu estou te contando tudo isso? Tem que colocar só mais duas informações, perdão. Só mais duas informações que constam no título. Né? Qual as informações que faltam? Vencimento e valor. Isso está escrito no título, tá, gente? Está escrito no título, princípio da literalidade. Mas aqui é só porque fica um pouco muito embolado. Mas nós temos, então, o credor desse título de crédito, que é o nosso D, que tem a posse e propriedade do título. Davi, portanto, é o credor. Eu pergunto, da forma que está aqui, ó, imagina que o título venceu ontem. 30/3. Valor não importa, né? Qualquer que seja o valor. Esse credor Davi pode cobrar de quem? Hoje, no dia do vencimento. Podia cobrar ontem, que era o vencimento, mas está vencido e não pago. Ele pode cobrar de quem? Me ajuda aí. Esse credor Hoje Davi. é Hoje. do emitente, né? É do C, não? A não ser que ele proteste, né? Hoje. Ele tem que protestar hoje, o primeiro dia útil, né? Do vencimento, para ele poder cobrar do emitente. Hoje ele tem que cobrar do D, não é? Do D? Não, Vai ele cobrar é, dele? ele é D, ué. Não, o D é o credor. É do último que passou para ele, o C, não é? C, ué. Só do C? Não, ele pode cobrar do emitente também, ou do B, do sacado, não teve o aceite, né? Ele vai cobrar do C ou do emitente, né? Emitente? Vamos melhorar isso daí. Nós não temos emissão aqui, não. Não, do Nós temos aqui a figura do saque. O emitente saque, é para outro título lá, é para nota sacado, promissória, né? é o sacador. A figura do saque aqui. O dono o dono da dívida, né? Sacador. Vamos ver direitinho, então. Primeiro, hoje, se ele não levar esse título para protesto, por isso que é a nossa aula de protesto, não pode cobrar de ninguém. Por que não pode cobrar de ninguém? Se não realizar o protesto, vamos com calma. Vai realizar o protesto, vai poder cobrar. Mas é porque eu estou chamando a atenção para você, que é o foco da nossa aula. Se não realizar o protesto, o credor não pode cobrar de ninguém. Por quê? Porque lembra lá naquela bagunça que nós fomos desenhando? Só temos devedores indiretos. Só temos devedores indiretos. Não teve aceite, né? Não teve o aceite. Se tivesse o aceite, aqui ó, na bagunça ainda, se tivesse dado o aceite aqui, ó, nós teríamos o devedor direto, né? E aí nós teríamos a figura do aceite, deixa de ser sacado e torna-se aceitante. O aceitante é devedor direto.
né? Então, nem do sacador ele pode cobrar? Se não fizer o protesto, não. É. Então vamos entender isso direitinho? O que é necessário fazer? Protesto. Nós já falamos sobre isso, agora nós vamos refinando as nossas ideias. Por isso que a gente tem que ter uma aula só de protesto. Protesto. Para que serve o protesto? Em se tratando aqui dos nossos títulos de crédito. Para que Para dar serve? direito à cobrança? Para dar direito à cobrança. Mas Para mais do reconhecer que a isso, dívida, não? para reconhecer a dívida, eu vou mais do que isso. O protesto ele vai servir para provar algo. Não sei se você vai concordar comigo. Eu estou te chamando a atenção que ele serve para provar algo, porque nós estamos falando aqui, ó, nós vamos fazer um protesto aqui agora por falta de pagamento. Nós vamos atestar que não houve o pagamento. Mas eu vou te mostrar aqui, ó, outras situações. Primeiro delas, ó, nós vamos passar por elas. Olha, existe o protesto por indicação. Nós vamos ver com calma. Existe o protesto por falta ou recusa de aceite. Começamos a falar na aula passada disso. Nós vamos rever e vamos refinar essas ideias. Existe o protesto por falta de pagamento, que é esse que nós vamos ver agora. Existe o protesto por falta de devolução. Vamos falar um pouco sobre ele. Protesto para comprovação da data do aceite ou recusa do aceite, né? Protesto especial para cópia do título. Protesto para fins parlamentares. E o finalzinho aqui fala que o profissional liberal também pode fazer protesto. O protesto ele vai servir como meio de prova. E vamos ver se vocês concordam comigo. Quando há o protesto, é lógico que o protesto vai surgir uma série de efeitos. Mas para que serve efetivamente o protesto? Ora, o protesto, a partir do momento em que efetivamente é tirado o protesto, e a expressão é essa mesmo, né? Tirar o protesto, é realizado o protesto. Tirar o protesto do título, é realizado o protesto. A partir do momento em que é realizado esse protesto, prova que houve o quê? Um protesto por falta de pagamento. Esse exemplo que nós estamos trabalhando agora, que nós queremos chegar. Vamos lembrar aqui, ó. O título venceu dia 30. Do jeito que está, o credor não pode fazer nada, a não ser que ele venha a realizar o protesto para cobrar dos devedores indiretos, né? Então, nesse caso, como está vencido, o protesto vai ter uma utilidade. Vai provar o quê? A inadimplência, o inadimplemento. Vai provar que não vai haver o pagamento daquele título. Isso se efetivamente aconteceu o protesto. Porque o que pode acontecer? Acompanhe aqui comigo. O credor pega aquele título, envia para o cartório, né? E para se realizar o protesto, vai se utilizar aí desse cartório, né? Lembremos sempre que os atos extrajudiciais realizados pelos cartórios, pelos tabelionatos, são atos que têm fé pública, né? Além disso, né? Se você estiver pensando aí no que você quer fazer no ramo do direito, vai uma dica aí, viu? Concurso público de notas, de títulos e documentos para cartório é excelente. Teve um recentemente, né? Grande aí do primeiro ofício da Rua Goiás, mas foi só para remanejamento, né? Os menores que foi para outro. Então, veja, cartório é uma beleza. Você tem cartório de tudo, né? Cartório de registro das pessoas naturais. Esse não é tão rentável, não. Porque tem muitos atos gratuitos. Bom de registro de imóveis, né? Você tem registro das pessoas jurídicas. Você tem cartório de registro das pessoas, dos registros de imóveis. Tem aquele cartório de notas, que é aquele que fica fazendo carimbinho lá, né? Faz escritura também. Reconhecimento de firma, né? Autenticação de documentos. Tem cartório de registro de títulos e documentos, cartório de registro de protesto. Então, veja, o credor envia o título para o cartório, não vou colocar protesto aqui não, para o cartório. O que o cartório vai fazer? O cartório vai intimar o devedor para poder
realizar o pagamento. Exemplo, o cartório vai mandar uma intimação para o devedor realizar o pagamento em 3 dias. Tá? Sob pena de quê? Sob pena de, se não realizar aquele pagamento, efetivamente ser lavrado o protesto. E aí vai dar uma certidão de protesto, né? Que o título foi protestado. Então, o que significa o protesto? Provar alguma coisa. Se o credor enviou o título para o cartório... Ô, professor! Pois não. Boa noite. Boa noite. Aqui, aí faz esse protesto aí. Aí, quando envia, como é que é aqui? O credor envia o título por cartório. Perfeito. Aí o cartório vai intimar o devedor a realizar o pagamento em 3 dias. Certo? Não realizando esse pagamento, realiza o protesto. O cartório tem poder para determinar a penhora também? Não. Ele só vai atestar, o protesto vai fazer o quê? Vai provar. Nesse exemplo nosso agora, qual que é a prova que está sendo feita? Está provando, por meio do protesto, da certidão do protesto, do instrumento de protesto, está provando que não, nesse exemplo, não houve pagamento. Então, está provando que não houve pagamento. Nesse caso, ele poderia ter 2 protestos, não 2 ao mesmo tempo, mas teria 2 possibilidades: o de não pagamento e por não haver o aceite? Não, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Pera aí, rapidinho, não pode não. Vai poder não. Vou pegar aqui só no pagamento mesmo, só rapidinho, eu vou passar para o aceite daqui a pouquinho, só um minutinho já, só para fechar o raciocínio aqui. Então veja, nós vamos ter aqui o protesto por ausência de pagamento, tem um instrumento, tem uma certidão. O que é esse protesto, então? É o meio solene, acompanha, de apresentar o título para o devedor, algo, para provar algo. O que nós estamos querendo provar agora? Meio solene, meio formal, de apresentar para o devedor para provar algo. No nosso exemplo, o protesto foi por não pagamento. O título está protestado. Né? De posse aí da certidão de protesto, esse instrumento de protesto que comprova que não houve o pagamento do título, aí sim o credor vai poder promover, o credor poderá promover execução contra os devedores, do plural indireto. Quem são os devedores indiretos nesse título nosso? O sacador, é isso? O avalista do sacador, isso. O avalista do sacador e o endossante. Ele pode cobrar de quem? De todos ao mesmo tempo. No nosso caso, ele pode cobrar. Deixa eu mudar de cor aqui, ó. Ele vai poder cobrar do sacador, pode cobrar de A, pode cobrar do avalista do sacador, pode cobrar de E, e pode, claro, cobrar daquela pessoa que lhe transmitiu o título por endosso, seu endossante, que é o C. Pode cobrar dessas 3 pessoas. Mas tem que fazer o protesto. Vamos só lembrar? Um título para ser encaminhado para protesto, para provar que vai pagar ou não. Ele tem que ser enviado no primeiro dia útil após o vencimento. Se hoje é 31, tem que ser... Desculpa, né? O título venceu no dia 30, desculpa. Tem que enviar hoje no primeiro dia útil. Dia 31/13. Isso quando nós estamos diante de letra de câmbio e nota promissória. Por quê? Porque tem diferença. Imaginemos que o nosso título fosse uma duplicata. O que é uma duplicata mesmo? Nós vamos estudar com calma. Nós vamos estudar a duplicata com calma. Duplicata é um título originalmente brasileiro, né? Que tem, veja, é um título originalmente brasileiro,
que representam uma venda a prazo, que vai ter essa venda a prazo, vai ser uma prestação de serviço ou uma venda de mercadorias. Quem prestou um serviço e vai receber a prazo, pode emitir uma duplicata. Aquele também que, eventualmente, tiver realizado uma venda de mercadorias também a prazo, pode emitir igualmente uma duplicata. Tranquilo? Então, duplicata. Em se tratando de duplicata, o prazo é um pouquinho diferente. Porque isso está escrito lá na lei de duplicata. O prazo para envio de protesto não é no primeiro dia útil, mas são 30 dias. Tem um prazo maior para enviar o título para cartório. Tá? Então, aquilo que era o primeiro dia útil passa para ser 30 dias. Tem título. Existem títulos. Está acabando meu espaço, né? Como é que vai caber? Existem títulos que nós vamos estudar, então, inclusive lá no momento oportuno também, mais à frente um pouquinho. Nós temos aqui, por exemplo, o cheque, que para executar os devedores indiretos do cheque, imaginemos que esse título aqui fosse um cheque, esse que está mostrando para nós, nem precisa de fazer protesto. Por que não precisa de fazer protesto? Porque em se tratando de cheque, existe uma câmara de compensação própria. Vou pegar aqui, ó, cheque, carimbo, cheque devolvido. Vou pegar um exemplo qualquer aqui, ó. Imagens. Já viu esses carimbos que tem aqui no verso do cheque? O cheque aqui foi devolvido. Motivo 11, primeira apresentação. Motivo 12, segunda apresentação. Aqui, ó, foi apresentado lá no Banco do Brasil. Né? Quando o cheque entra na Câmara de Compensação, ele está sendo apresentado de forma oficial, nos termos da lei, para pagamento. O que é o protesto mesmo? É para provar algo, inclusive provar a falta de pagamento. Né? No cheque não precisa. Por quê? Porque esses carimbos da Câmara de Compensação de Devolução do Cheque substituem o protesto. Ou seja, por meio da Câmara de Compensação dos bancos, nós temos aqui o meio oficial de demonstrar que o título foi apresentado. Então, cheque nem precisa para protestar. Não precisa protestar para você cobrar devedores indiretos. Não precisa. Né? O título, letra de câmbio e nota promissória, mais uma vez, ó, tem que ser enviado para o cartório no primeiro dia útil. Se for uma duplicata, 30 dias para cobrar dos devedores indiretos. E se for o cheque? Cheque nem precisa. Você faz a apresentação na mesma praça, 30 dias, praça diferente, 60 dias. Apresentou. Tem carimbo de devolução no verso do cheque aqui, agora está para nós aqui. Já pode executar os devedores indiretos. É como se fosse o protesto para esses efeitos. Inclusive, veja, se um cheque é devolvido sem fundo, não vai para o cadastro de SPC Serasa. Um dos efeitos da devolução do cheque sem fundos. Da mesma sorte, o protesto. Só o seguinte. Da mesma sorte, o protesto. Quando é feito o protesto, o nome vai para os cadastros de proteção ao crédito. Oi, pois não. Ô, professor, um amigo meu me perguntou esses dias, eu não soube responder ele. A mãe dele tinha uma empresa e deu baixa. Aí eles mexendo lá nos trem lá, que o pai dele morreu. Aí mexendo lá nos trem lá, acharam um arquivo cheio de cheque, nota promissória, um monte de trem. Aí eu virei para ele, ele foi e me perguntou. Eu falei que a princípio eu achava que em 5 anos expira. Não pode cobrar mais depois de 5 anos. Eu estou correto ou se ele tiver o cheque, os títulos na mão, ele consegue fazer o protesto, se ele não receber? Até um dos efeitos do protesto, vamos falar então sobre o protesto, já vou te responder a sua perguntinha dos efeitos do protesto. Um dos efeitos do protesto não é o efeito principal, tá? Não é o efeito principal. Mas quando, por exemplo, atesta que não houve o pagamento,
um dos efeitos do protesto, porque o principal efeito do protesto é provar. Provar se houve ou não pagamento, provar se houve não aceite, provar ou não se o título foi devolvido, enfim, provar algo. Quando é o protesto por falta de pagamento, é provar que não houve o pagamento dos efeitos. Outro efeito que surge, desse protesto, inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa, né? Colocando aí impedimento. Outra situação relativa ao protesto que nós não podemos esquecer nunca. Calma que eu já estou chegando à sua resposta. Samuel, eu reforço bem para você lá. Um outro efeito do protesto aqui que nós podemos esquecer nunca, que está lá no artigo 202 do Código Civil. Então vamos pegar lá os Códigos Civil. 10.406, Lei 2.406, 10.406. Vamos lá para o artigo 202 do Código Civil. Vocês aprenderam isso lá? Teoria Geral do Direito Privado. A interrupção da prescrição. Interrupção do prazo de prescrição. Quando que se interrompe o prazo de prescrição? Eu já estou chegando à sua dúvida. Pelo protesto cambial, ou pelo simples protesto. Pelo despacho do juiz, mas no nosso caso aqui, pelo protesto cambial. Então, a interrupção da prescrição com o caso quando se tem o protesto. Então, vou pegar aí a sua dúvida, transformar no nosso exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Tem um título qualquer lá, imaginemos que tem nota promissória lá no meio dos documentos que foram localizados. Né? Você tem um credor, né? E aí, claro, que esse crédito do credor, ele passa também com efeito morte, né? A abertura da sucessão vai ter que ser por meio do juízo aí. Tem que ver quem que efetivamente é esse credor, tá? Mas imaginemos que você tem um credor, vou te responder de forma geral, depois se quiser eu tirar a dúvida melhor para você. Se existe um credor, né? Esse credor pode executar a nota promissória vencida? Pode, mas tem um prazo de prescrição. Qual que é o prazo de prescrição da nota promissória? 3 anos. Então, dentro dos 3 anos, pode executar. Se estiver quase vencendo, pode acontecer interrupção desse prazo prescricional. Vamos supor que tem lá 2 anos, 11 meses e alguns dias. Se fizer o protesto, para de contar aqueles 3 anos e soma mais o que a partir do protesto? Interrupção é voltar a contar o prazo novamente. Mais 3 anos para executar. Mas são só 3 anos? Não, é interrupção. Não é suspensão, não. Ele continuaria o que tivesse remanescente, né? Isso. Né? Só pode acontecer uma vez. Aqui é interrupção. Né? Só pode uma vez. E começa a contar de novo. Ó. Deu 2 anos, 11 meses. É o terror do credor, do devedor. Né? 2 anos, 11 meses. Protestou, mais 3 anos para poder executar. Isso, claro, devedores diretos. Existem outros títulos que o prazo prescricional, né, outros títulos não, né, perdão. Existem outras situações em que você pode cobrar, dizendo assim de forma geral. Você pode ajuizar uma ação monitória. A ação monitória vai ser de quanto tempo? 5 anos. Tem ação de locupletamento. Enfim, tem vários e vários prazos prescricionais. O que eu estou querendo te dizer? E agora respondendo a sua pergunta aí, Samuel. Enquanto existir possibilidade da cobrança da dívida, quer seja por execução, quer seja por monitória, quer seja por ação de cobrança, enquanto existir possibilidade da cobrança da dívida, ação de locupletamento, né? Enquanto tiver possibilidade de cobrança de dívida, enquanto não tiver prescrito todas as possibilidades, você pode fazer o protesto. Só que nesse caso, o protesto, quanto mais feito à frente, lógico, nós temos que lembrar que vai ter um efeito, o efeito desse protesto
É um efeito coercitivo na tentativa do devedor pagar. Por que eu te digo isso? Olha, não raramente, o que é feito? Por que é feito o protesto? Não raramente é feito um protesto, por exemplo, de um cheque. Nós vimos, precisa de fazer protesto do cheque para cobrar devedores indiretos? Não. Nós vimos aqui, ó, até mostrei para vocês. O carimbo aqui substitui a possibilidade do protesto. Mas então por que as pessoas fazem um protesto de um cheque? E quanto tempo que pode fazer? Só para lembrar, enquanto existir possibilidade da cobrança da dívida. Então nós temos que ver a ação de completamento, ação monitória, que são 5 anos, a gente vai ver isso tudo na próxima aula. Quando tiver possibilidade da cobrança da dívida, pode fazer o protesto. Para que faz o protesto? Para poder colocar o nome da pessoa no SPC Serasa, né? Efeito prático. Para compelir, aí colocando o nome da pessoa no SPC Serasa, ela fica sem o acesso ao crédito, ela está com o título protestado, para compelir aquela pessoa a pagar. Que pessoa? O devedor direto, quem assinou aquele cheque, quem emitiu aquele cheque, o nome da pessoa que consta aqui da emissão do cheque, né? Por exemplo, aqui pegar o que aqui, ó. O nome aqui, ó, que está na emissão do cheque. Claro que se o protesto for feito atemporal, fora do tempo, qual que é o tempo? Né? Se o protesto for feito, aqui veja, após um primeiro dia útil, na duplicata e nota promissória, na letra de câmbio, primeiro dia útil, perdão, letra de câmbio, nota promissória, 30 dias na duplicata, né? E também, claro, após, se for um cheque, após a apresentação na Câmara de Pagamento, 30 e 60 dias, mesma praça diferente, nós estamos diante de situações em que vai protestar o devedor o quê? Principal. Não tem como cobrar dos devedores indiretos. Resumindo tudo, agora a resposta direta é esse, no caso que você perguntou. Existe a possibilidade de se realizar um protesto, provavelmente daqueles documentos que foram encontrados lá? Pode, desde que exista ainda dívida, possibilidade da cobrança da dívida, se não tiver prescrito todas as possibilidades, ação de cobrança, completamento, monitória, que vamos falar em aulas futuras, na próxima aula inclusive, né? E desde que tem que verificar como é que é o polo ativo aí. Houve baixa dessa atividade empresária? Né? Se houve baixa dessa atividade empresária, tem que analisar lá quem vai ser efetivamente o credor. Está em nome de quem esses títulos? Aí tem que analisar para ver quem que é o polo ativo e quem é o credor. Tá bom? Entendido? Mais ou menos era isso? Entendido. Ótimo. Muito obrigado. Nada, que isso. Então veja, diante de tudo isso que nós falamos aqui, foi um efeito importante do protesto também. Nós vimos que o protesto ele serve para provar algo, mas também vai compelir ao devedor a realizar o pagamento, uma vez que existe um efeito subjacente, que é a inclusão nos cadastros de proteção ao crédito. Tá? Mas reforço uma vez, o título só é protestado quando há a inércia do devedor. Tá bom? Então, o título é protestado quando não há pagamento. O título, quando tem um pagamento, né? Vamos supor, o credor coloca o título no cartório, né? O cartório vai intimar o devedor, não localiza o devedor. Aí ele faz uma intimação, 3 dias para poder pagar, não localiza o devedor. Aí ele vai fazer um edital, vai fixar o edital lá, o prazo de 10 dias para poder pagar por edital. O edital vai ser no jornal de grande circulação, na praça de pagamento, né? E também vai ficar fixado no cartório. Ninguém vai ler nenhum nem outro. Jornal de grande circulação ou no cartório. Fixado no próximo cartório. O que vai acontecer se não houver o pagamento? Vai ser protestado. Agora, se o devedor fizer o pagamento, ele faz o pagamento para o cartório, né, vai transmitir para o credor o valor,
daquele título que foi pago. E aí, claro, não tem o protesto. Nós não teremos. Tem um custo Professor. menor, né, professor? Oi, como é que é, perdão? Um custo, se pagar antes, é menor do que ser efetivado o protesto, né? O custo no cartório. Sim, né? Tem as despesas, as custas processuais, né? Se você paga lá perante o cartório, fica menor o valor a ser pago nas questões das custas internas da cartorárias do que efetivamente se for protestado e procurar o credor aqui para resgatar esse título posteriormente, sem sombra de dúvida. Então, desculpa, Cris, fiquei em fila. Não, Oi? que isso. É isso Passei na mesmo. frente do chefe. Claro que não. Deixa eu te perguntar, professor, como que é comprovado uma duplicata? Duplicata não é o mesmo que um boleto? Ou não? Não, sangue de Jesus tem poder. Isso é uma. É comum no interior, né? Eu também. É, exatamente. Deixa eu te falar, sabe o que acontece? Já vamos também então para uma parte importante, tá? Boleto. O que é um boleto? Um boleto é uma papeleta de cobrança, né? Todo mundo conhece um boleto, principalmente agora Boleto nessa. É o Oi? que mais pode-se chega na dizer que o caixa da boleto é gente. uma ordem de pagamento, professor? Não, é uma É o cheque, né? papeletazinha de cobrança. É um aviso de cobrança. É um aviso de cobrança. É uma papeletazinha de cobrança, tá? Eu pensava ordem de pagamento, porque geralmente, quando a gente compra um negócio pela internet, a gente paga o boleto antes de receber. Uma Sim, ordem de Por isso que eu pagamento é um fico cheque, pensando. né? Se eu é. mandar um boleto, você não vai receber, não, você vai pagar, né? Deixa eu te explicar o que eu tô querendo falar. Ah, entendi, Jânio. Isso aqui é um boleto, ó. Um boleto. E aí a pergunta, Cristiana, é muito comum, tá? Né? E muito já se discutiu. O que é um boleto? É um aviso para sua casa, é um aviso para o local que você está, que alguém está te cobrando um débito, uma data de vencimento. Tá? Isso é o boleto. É uma papeleta de cobrança, é um aviso de cobrança. Se você não paga esse boleto, você está em débito. Você está em débito lá com o seu credor. Mas o seu credor vai pegar esse boleto para ali executar? Não, não é o boleto que é um título. O boleto foi só um avisozinho de cobrança. Aí eu vou pegando um aspecto com você, Cristiano, acompanha aqui. Eu sei que é por isso que você fez essa pergunta. Por trás do boleto, antes da emissão do boleto, confirmando aí também que foi falado pelo Samuel, tem uma compra de mercadoria. Ou tem uma prestação de serviço. Prestou um serviço, a pessoa emitiu um boleto para você pagar. Comprou uma mercadoria, emitiu um boleto para você pagar. Beleza? Tem a compra mesmo, tem um negócio. Tá? Mandou um boleto. O que esse boleto é, na verdade? Uma representação, um aviso de cobrança, uma papeleta de cobrança. Provavelmente de uma duplicata. Então, aquilo que está no boleto reflete a emissão de uma duplicata. Vai ter lá o credor, que é o cedente, aqui ó, no boleto. O credor, que é o cedente, o vencimento, o valor, o número do documento, o sacado, o devedor, ele reflete uma duplicata. O boleto foi pensado, né, no sentido de que se existe, esse boleto foi pensado no sentido de pegar todas as informações básicas de uma duplicata, para facilitar. Então ele reflete uma duplicata. Se alguém precisar de executar, e nós vamos ver isso com cuidado na aula de duplicata, só adiantando mesmo a sua pergunta, se alguém precisar de executar, não vai executar o boleto, vai executar o quê? A duplicata. Vai pegar a duplicata, vai emitir uma duplicata e aí vai ser efetivamente executar a duplicata. Mas aí, a outra pergunta que deve surgir é a seguinte: olha,
beleza, tem tudo isso, mas é tudo automatizado hoje. Eu peguei, vendi uma mercadoria, tá, beleza. Nunca emiti duplicata, nem sei que trem que é esse de duplicata, nunca passou isso na minha cabeça, nem sabia que existia duplicata, vendi a mercadoria. Entrei lá no site, fiz tudo bonitinho, tudo automatizado pelo banco e foi emitido um boleto. E aí na carteira lá do banco, onde que eu coloquei o nome do sacado, que eu coloquei todos esses dados aqui, no campo do banco lá, que eu criei esse boleto para cobrar, inclusive o banco faz um serviço lá para mim, ó. Se eu precisar, o banco disponibiliza para mim a chamada instrução de protesto. Ou seja, né, o banco envia esse título para o cartório. O banco envia esse título para o cartório, né? E se não houver o pagamento, inclusive só com os dados do boleto, é realizado o protesto. Aí você deve estar pensando assim, não entendi nada. Por que eu não entendi nada? Porque, veja, se tem um boleto, o boleto não é o título, é a duplicata. Se eu não criei duplicata nenhuma, nunca emiti nenhuma duplicata, eu só coloquei os dados de forma eletrônica lá no banco. Pedi o banco para poder fazer o protesto para mim. O banco entrou em contato com o cartório, mandou para o cartório aqueles dados do boleto. E aí foi feito o protesto, o título foi protestado só com os dados do boleto. E se o boleto não é título, por que protestou? Ah, eu te explico isso daqui, ó. Porque em tese tem uma duplicata. Se você verificar o boleto, ainda tem até um campo aqui, ó, tá pequenininho, mas depois você abre e vai ver se tem um campo que tem aceite ou não. No caso aqui não tem aceite. O boleto reflete aqui, ó, refere-se, né, a uma duplicata de venda ou compra de mercadoria. É como se você tivesse emitido essa duplicata. Por quê? Na legislação referente à duplicata, você pode fazer o protesto por indicação. Vamos lá ver ele então? Tá aqui, ó. É uma das que nós vamos trabalhar na nossa aula. O que é um protesto por indicação? Isso acontece na legislação de duplicata. É o primeiro tipo de protesto, tá aqui, ó. Protesto por indicação. A lei das duplicatas, lei 5474, prevê que o protesto será tirado por simples indicação do título na da falta de devolução para o aceite. Né? Então veja, o que é feito? E é lógico que tem um jeitinho aí que os bancos criaram, né? E não tem problema nenhum, isso é completamente aceito. Quando, acompanha aqui comigo, isso é tudo automatizado, por isso que a gente não consegue enxergar, mas funciona da seguinte forma. Você é credor, é como se você tivesse emitido uma duplicata, essa duplicata foi enviada para aceite e o devedor não lhe entregou essa duplicata. O que você fez, na verdade? Você não fez nada disso. Você só colocou esses títulos no banco. É como se você tivesse endossado, e você faz o endosso realmente para o banco por meio da assinatura eletrônica, por isso você digita a senha lá no sistema do banco, você endossa para o banco aquele título, aqueles dados eletrônicos que estão lá, que refletem uma duplicata, mas que estão materializados nesse boleto, naquela papeleta de cobrança, vai para o endosso, vai para o banco, endosso translativo? Não. Vai para o endosso que nós tivemos a oportunidade de ver. Endosso mandato, endosso cobrança. Lembra? O banco tem apenas a posse daquele título. É só para poder fazer a cobrança. O banco tem a posse daquele título. Ele pode endossar novamente? Pode, mas no caso aqui, ele vai prestar um serviço para você, ele vai fazer a cobrança. Qual que é a cobrança que ele fez? Ele fez uma dupla cobrança. Ele enviou uma papeleta, e aí ele enviou um aviso de cobrança, que é o boleto. Se você paga, se você quiser, e normalmente nós pagamos, né? Claro, tem que pagar mesmo. Ele enviou o boleto, mas se o boleto não for pago, o que ele pode fazer? Já que ele tem todos os dados por indicação, ele pode realizar o protesto. Ele não, né? Ele pode enviar o cartório para o cartório realizar o protesto. O banco vai levar o título físico lá, vai imprimir? No passado era assim, imprimia mesmo. Tá? Quando eu entrei no banco lá em 2000, fazia isso, bonitinho, imprimia.
Agora não. Transmissão eletrônica. E o protesto, cartório de protesto também, manda uma intimação eletrônica também. Tudo eletrônico. Se faz o pagamento, lá nos 3 dias, não tem protesto. Não fez o pagamento, está protestado. Protestado pelo quê? Por indicação. Não levou o título físico lá, só levou os dados. Quais são os dados? Que estão aqui, ó, no boleto. Sacado, vencimento, valor, né? Esse é o protesto duplicado. Você pode ver que lá no seu instrumento de protesto vai estar assim, ó, DMI, duplicata mercantil por indicação. Vai estar lá, ó, DMI, duplicata mercantil por indicação. No campo endosso vai estar o quê? Endosso M, de mandato. O banco só fez aquilo ali. Quem que protestou? Quem protestou foi o credor. Não, o credor. O banco só prestou serviço. O banco foi intermediário. Só prestou serviço, justamente. É o que acontece. Mas isso precisa de uma alteração, de uma autorização ou é automático? Tudo automático. Tudo automático. O endosso é por assinatura eletrônica. Consegue ver? Você digitou só senha lá para cadastrar o título, não foi? A responsabilidade é toda de quem? O vendedor, né? O banco só recebeu, do credor, né? No caso aí. Vamos supor que é um protesto indevido. Protesto é indevido. Nunca comprou nada, não fez nada. Quem que vai responder? É o banco? Não, ó, o endosso é mandato, ó. Eu tive acesso. Aí, um caso assim, eu tive acesso hoje a um caso assim, que uma pessoa emitiu um boleto para a empresa por uma dívida que nunca existiu. Isso. Aí, como comprovar essa dívida? Quem que é responsável? É o banco? Não. Não. É o credor aqui. E aí, se é uma dívida que nunca existiu, o protesto é devido ou é indevido? Indevido. Colocou o nome no cadastro de proteção ao crédito? Colocou. Tudo que é feito de forma indevida nasce uma contrapartida que é o direito de indenização. Isso. E esse direito de indenização vai recair contra aquele credor que não era credor nada, que fez aí de modo fraudulento. Professor, e no caso, qual a consequência? Embora a gente tenha até que já saiba mais ou menos, mas, por exemplo, eu faço uma compra via boleto de um aparelho eletrônico. Eles só vão me enviar o dia que o boleto constar pago no banco, né? Aí se eu não pago, eu não vou desistir da compra, não vou pagar. Esse boleto, se for levado a protesto, é no mesmo caso de gerar uma dívida que não houve? Isso. Eu peguei e não paguei. No prazo de 3 dias, né? Não pagou. Aí vão protesta, não foi um documento falso, mas foi irregular o protesto, né? Foi. O que você tem que fazer? Pedir indenização, ué. Isso, mas antes disso, seu nome está protestado, tá ou não tá? Tá, tem que entrar com a liminar, né? Pedindo para. Você vai ter que ajuizar uma ação. Veja, é muito comum isso, e também faz parte da nossa aula. Tudo que eu tô falando aqui tá tudo no nosso texto, daqui a pouco eu vou rever isso tudo com vocês. Veja só, nesse caso, o título está protestado. Já tem o protesto. Você vai ajuizar qual tipo de ação? Veja, uma ação de sustação de protesto ou uma ação de cancelamento do protesto. Tem diferença. Você vai ajuizar para sustar, né? Ou para cancelar? Cancelar, não é? Cancelamento, perfeito. Você vai ajuizar uma ação de cancelamento. E aí, lógico que você vai pedir uma dessas tutelas de urgência, né? Para sustar o protesto, o prazo é menor. Quando já está protestado, a ação é de cancelamento do protesto. Claro, com danos morais, aquela questão toda, né? Você pode pedir lá ações, inclusive, de reparação de dano diferente. Uma de cancelamento de protesto, outra reparação de dano. Tá? Quando está ainda dentro do prazo do protesto, veja só, o título foi enviado para o protesto, tem a intimação lá, foi enviado para o cartório, não foi isso? Aí tem a intimação para o devedor, chegou aquilo lá na casa dele. Tem lá 3 dias para poder pagar. Se ele fizer o pagamento, ok, acabou.
Se ele não fizer pagamento e decorrer esses 3 dias, vai ser lavrado o protesto, não é isso? Dentro desse prazo aqui, ó, que ele recebeu aquela intimação, ele consegue sustar esse protesto. Sustar é não deixar o protesto acontecer. Se já tiver o protesto, aí tem que ser cancelamento de protesto. Dentro do prazo ainda para poder pagar que houve a notificação do cartório, aí é uma sustação de protesto. Se tiver no edital, o prazo vai ser maior, né? Por exemplo, lá 10 dias no edital tem um prazo maior, né? Então, enquanto não tiver o protesto, sustação de protesto. Beleza? Como, grosso modo falando, a gente dá uma contra-ordem no cheque, né? Isso. Também é a mesma coisa. Chama sustação também, não é isso? Depois que o cheque entrou na sua conta, tem jeito de sustar? Não. Não tem. Mas antes, é a mesma coisa aqui. Depois que protestou, tem como sustar? Não. Você tem que cancelar esse protesto. Sobre duplicata, professor, no interior era mais normal, aquela manual, né? Que vinha, na maioria das vezes, datilografada. Por exemplo, o representante comercial entregava a mercadoria e o dono do estabelecimento assinava aquela duplicata. Aí era normal porque era manual, hoje é eletrônico. Então aquilo iria a protesto caso não pagasse, né? É isso aí. Isso aqui, ó. Com o campo, inclusive, do aceite aqui, com todas as informações. Se você ler uma duplicata aqui, você vai ver que todas as informações aqui estão tudo lá no boleto. Né? Isso aqui. Aí levar. Pode ser feito isso aqui ainda e levado lá no cartório? Claro. Não tem problema nenhum. Agora, veja só. Se você for executar um débito, né? Tem 30 dias lá na duplicata para ser enviado por cartório. Quando você for executar, você vai juntar nos autos. O boleto ou a duplicata? Duplicata, né? Tem que ser, porque o boleto é só um aviso de dívida. Só uma papeleta de cobrança. Conseguiu visualizar aí, Cristian? Era isso que você estava na dúvida? Consegui sanar a sua dúvida? Não, total, professor, total. Eu só não acho sentido ter 2 documentos que praticamente têm, né? Sei lá. Para mim, eu vi como se fosse a mesma função. Mas é porque o boleto não é nada. É só um aviso de cobrança. Entendeu? Sim, mas igual assim, até pelo próprio boleto, igual você colocou, um banco, por exemplo, consegue pegar os dados que constam no boleto para estar fazendo Sim. Com autorização do emitente, né? Do credor, né? Sim, mas eu entendo que assim, no fundo, eu entendo de forma bem assim, senso comum. A título de senso comum, para mim, no fundo, tem a mesma coisa, Lembra do carnê do baú da felicidade, né? Era um boleto, né? Verdade. Adiantado. Mas eu entendi sim, viu, professor? Não, beleza. É porque hoje, se você... Aí, o que acontece? Não torna a mesma coisa, porque lá, se você for juntar o boleto, como não tem legislação própria, lá nos embargos de execução, o que o devedor ia falar? Não vou pagar porque isso não é título. Consegue entender? Sim. Não é execução. Né? Mas aí pode ser elemento de prova. Só que é uma outra situação. É ação de cobrança, demora mais, aquela coisa toda. Mas é mais difícil. Né? Então, nosso time, em regra, de forma global, nós trabalhamos aí com o nosso protesto. Eu vou só refinar essas informações para você. E principalmente, nós falamos praticamente de tudo aqui da aula, mas tem questões importantes que nós não falamos ainda. O protesto por indicação nós falamos. O protesto por falta de pagamento nós falamos. Mas existe protesto por falta de aceite. E agora eu vou responder a sua pergunta, já, amigo, que você perguntou lá. Tem jeito de fazer 2 protestos? Não tem. Nós vamos lá falar agora. Ó. Presta atenção aqui, acompanha comigo. E lembrando que o protesto para recusa de aceite é só em título que cabe aceite, né? Porque tem título que não cabe aceite. O cheque não cabe. A nota promissória não cabe, mas a duplicata cabe. Então nós temos o sacador, temos o sacado, mesmo exemplo. Temos o tomador, credor, e nós temos o primeiro credor, né, o tomador inicial, e aqui nós temos agora o credor efetivamente, porque teve um endosso. Ainda temos um avalista aqui, que era o E. Beleza, o mesmo exemplo, só para a gente não mudar. Veja, o título tem vencimento e tem valor também. Antes do vencimento, o que o credor pode fazer? O credor
pode apresentar o título para provar, né, uma recusa. O exemplo que nós vamos... Por isso que eu falei que é provar algo, o protesto. Se pensar assim, vai ficar fácil. Nós vamos provar aqui que vai haver uma recusa. Então, veja. O nosso título estava vencendo lá no dia 30/3. Não pode ser hoje, dia 31/3. Porque se você faz um protesto, se você aponta o título para o cartório após o vencimento, não tem como ser para aceite. Vai ser para pagamento. Então, deveria ser antes do dia 30/3. Vamos colocar lá no dia 5 de janeiro, nem sei se é dia útil, tá, gente? Mas imaginemos que fosse 5 de janeiro, antes do vencimento. O credor quer saber se o sacado vai aceitar ou não. O que ele vai fazer, então? Ele vai pegar o título, credor, e vai enviar. Então, o credor, mesma coisa. Vai pegar o título, vai mandar para o cartório. O título está vencido? Ora, não está não. Tá? O cartório vai mandar o título exigindo o pagamento? Não. É só para verificar se tem aceite. O que pode ser feito? Pode ser dado o aceite, beleza. O sacado vai lá, aceita o título, torna aceitante, beleza. Tem que esperar agora o vencimento. Teve protesto? Primeiro, presta atenção já, na sua perguntinha lá. Teve protesto se ele aceitou? Não. Só protesta se tiver recusa. Provar que não aceitou, provar que não pagou. Isso é o protesto. Então, teve protesto nesse caso? Não. Tem que esperar o quê? O vencimento. Agora, imagina o seguinte. Houve recusa. Ou seja, não houve o aceite. O que vai acontecer? Vai ter o protesto. O protesto serve para provar a recusa do aceite. Vai precisar de realizar um novo protesto por falta de pagamento? Não, por que não? Olha o efeito do protesto por recusa de aceite. Coloque sempre essa observação, que isso é muito importante, eu cobro isso sempre de vocês. Quando há o protesto por falta de aceite, e no nosso exemplo, o protesto aconteceu lá no dia 5 de janeiro, antes, portanto, do vencimento, o que acontece? Acontece o vencimento antecipado do título. Então, aquilo que iria vencer no dia 30/5 passa a vencer no dia 5 de janeiro. O título já está protestado. O título está protestado por falta de aceite. De posse desse protesto por falta de aceite, veja, o nosso credor aqui poderá cobrar dos devedores indiretos. Ele não precisa protestar de novo. Ele já vai poder cobrar dos devedores indiretos. De quem que ele pode cobrar? Do C, lembra? Do C, devedor indireto. Pode também cobrar do E, do avalista. Do avalista. E pode cobrar de quem? Do sacador. Ele precisa de protestar de novo? Não, já está protestado. Por isso que não tem jeito de ter dois protestos. Eu perguntei isso, eu entendi. Se naquele exemplo eu poderia ou um ou outro, o protestar. Mas ali naquele exemplo já está. Mas já estava vencido. Tá certo. Então aí, se não tem um aceite, no dia que eu protesto, esse dia já pode ser, o dia que é efetivado o processo, já pode ser cobrado, né? Para pagamento. Valer aquele dia, para pagamento. Isso aí, perfeito, beleza? Mas deu para poder exemplificar aí, foi ótimo, mesmo eu tendo entendido errado, perdão. Veja só, agora deixa eu tirar uma dúvida com vocês, gente. Vocês têm que me responder. É o mesmo exemplo, sacador, não tem aceite, o sacador tem, o avalista tem, o E, né? Tem aqui o Carlos, que é o endossante, então tem o A, tem o E, tem o Carlos endossante, o nosso credor é D, e aqui tem o sacado que é o B de bola. Título venceu. Superamos o aceite. Vamos aqui, por o pagamento, que eu esqueci de perguntar isso para vocês, tem que perguntar isso aqui. O título já venceu. Tá? O título venceu. Muito bem. O título foi apontado para protesto e foi realizado o protesto. Quem teve o nome, o credor aqui, ó, D, realizou o protesto. Quem que teve o nome protestado? Perguntar assim, quem que teve aquele efeito nefasto lá, ó,
de inclusão no cadastro de SPC e Serasa. Quem que o nome consta lá na lista de mal pagadores? Quem não realizou o pagamento? Eu acredito que o C... Acredito que o A. O sacador, né? O C, o A e o B, não? Não, o B nome não. foi protestado do A. O A. O C teve o nome protestado? O endossante? Não, o primeiro eu, como D, iria outro, nele, né? não? Você vai nele executar. Executar, você vai nele. Você pode ir nele, pode ir no A, pode ir no E. Mas, assim, o efeito do protesto, né? O cara foi fazer uma compra. O título foi protestado. Quem que tá com o nome no SPC Serasa? O sacador, quem comprou, né? O A. Muito bem. Muito bem, muito bem. O sacado, todo mundo errou. O sacado? O sacado. Ah, não, tá. Sacador é que. É no mesmo. Seria o banco, né, por exemplo? O sacador. Não, o sacador é quem criou o título. Né? O sacador o mesmo caso do cheque sacado. lá, né, professor? É o titular. Não, mas aqui não tem ninguém. Isso, pensa dessa forma que você não vai errar nunca. É em nome de quem tá a dívida. A dívida está em nome de quem? A dívida está em nome de quem? Do sacado. Lá no cheque, a dívida está em nome de quem? Do emitente. Ele é o titular da vida. Do emitente. Isso. Você sabe por que que foi com os nomes? Isso, mas você sabe por quê? É aquela questão. Ô, professor, mas no caso aí só pode cobrar do sacado porque o protesto foi feito após o vencimento, correto? Mas não pode cobrar do sacado, porque o título foi enviado para cartório. Vai chegar a cartinha na casa de quem cobrando o título? Do sacado. Do sacado. Sim. Agora a pergunta é outra. Professor, essa matéria... Agora a pergunta é outra. Não, o nome protestado vai ser o do sacado também. Isso, mas a pergunta é outra. Então acompanha aqui. Pode executar o sacado? Não teve aceite. Não teve aceite, não pode. Perfeito. Aí eu tenho certeza. A dúvida que gera e a indignação que gera, tá lá igual o Gil do Vigor lá no Big Brother. Você tá indignado. A indignação que. Eu vi a piada do Big Brother, vocês nem riram. Veja só. Agora eu ri. Ninguém perde tempo com isso, não, professor. Eu assisto sim, sou viciada. O negócio roda aí nas internet, sabe? A internet tá toda hora aí. Mas vamos lá. Eu tenho certeza que você ficou indignado aí. Você ficou indignado. Porque o sacado não assumiu responsabilidade nenhuma. Ou seja, você pode chegar numa situação de alguém pegar uma lista telefônica. A lista telefônica nem existe mais. Pegar uma listagem qualquer na internet, na minha época tinha lista telefônica. Pegar uma listagem qualquer, pegar o nome de uma pessoa e emitir um título para ele, protestar o nome daquela pessoa? Pode. E quando é que essa pessoa vai ficar sabendo? Ela vai fazer uma compra. Né? Ou quando cancelar os cartões, né? Quando fizer alguma coisa, cancelar os cartões, tá aí, vê que o nome dele tá lá no SPC, você vai falar, meu Deus, tá? Aí vai lá, vai ver que tem um protesto, né? Aí que ela vai ter que ajuizar uma ação de cancelamento de protesto, aí ela vai ter que ajuizar uma ação pedindo a reparação de danos com quem fez aquilo de forma indevida. Só que tem um grande probleminha, né? Emissão de duplicata simulada, se for uma letra de quebra não tem problema. Mas a emissão de duplicata simulada, duplicata fria, é crime também. É menor potencial ofensivo, mas é crime. Tá? Pode ter problema também na esfera penal. Na duplicata, mas no nosso exemplo aqui é a letra de câmbio, aí não gera problema não. Mas veja, o que eu estou querendo dizer com isso? Pensa sempre desse jeito que o Jamil trouxe para nós aí. Ó. Quem vai ser protestado é quem aceitou ou quem deveria aceitar. É o nome da dívida. Né? É indevido. Gente, se é indevido, vai cancelar. Vai pedir reparação de dano. Mas quem fez isso não tem nada. Mas vai fazer o quê? Não tem jeito. Mas pelo menos cancelar, você consegue cancelar. Né? Para aquele sacado ali. Beleza? Então, cuidado. A gente tem uma tendência a achar que é o sacador, né? Que é o que criou o título. Não é o sacador que criou o título, não. A confusão foi o nome, sacado e sacador. Isso. Fazer uma tabela. Minha confusão foi que, como não teve o aceite do sacado, não poderia ter cobrado dele. Minha confusão era essa. Isso, mas é isso que gera a indignação de todo mundo. Como assim que você vai protestar o nome de uma pessoa que nem aceitou aquela ordem? Que absurdo!
né? O protesto serve para dizer que eu não paguei, provar que ele não pagou, né? E aí, se o protesto é indevido, né, Era, né, comum há um tempo atrás, Então, você ia ao Rio de Janeiro, por exemplo, numa local de praia, e hospedava num hotel. Alguém lá pegava os seus dados e te protestava. Por exemplo, saía daqui de enchia Belo de Horizonte nota e ia para Cabo Frio. enchia de nota Aí promissória, fazia desconto bancário, ele pegava estava um valor antecipadamente o de dinheiro. R$ 250, por exemplo. Se você fosse ao Rio de Janeiro para entrar com ação, para tentar negociar, era mais caro. Então a pessoa pagava para ficar livre, né? R$ 50, R$ 100. E quantos protestos não fazem assim? Ué, é indevido mesmo. É isso mesmo. ô professor, então nesse caso, quando não há o aceite, pode ocorrer de haver o protesto sim, e o nome da pessoa será negativado, mas em contrapartida não tem a execução, porque não tem como provar, tipo isso? Perfeito, porque não é como provar, porque não assumiu responsabilidade, porque não tem declaração cambial, não tem aceite, não assume responsabilidade. Como que você assume responsabilidade no título? Assinando nele, prestando ali a declaração cambial. Ok? Não, entendi. Obrigada. De nada. Né? Isso aí gera uma indignação mesmo. Então, a recusa do aceite nós vimos. Existe também o protesto por falta de data de pagamento, nós já falamos muito, né? Só passando aqui, ó. O protesto por falta de devolução. O que é? Você manda a duplicata para ser aceita e o sacado some a duplicata, rasga, não te devolve aquela duplicata. Você pode fazer um protesto por falta de devolução, né? Comprovando que não houve a devolução. Protesto para comprovação do data do aceite. A nossa lei fala o seguinte, ó. A lei fala que não precisa. Imagina o seguinte. Tem a letra de câmbio, bonitinho, igual nós estamos trabalhando. Tem aqui o sacador. Tem o sacado. Né? E tem o credor. Não precisa colocar o resto aqui agora, não. Tá? Só no nosso exemplo, que o B é o sacado. O B deixa de ser sacado e torna-se aceitante. Tornando-se aceitante, ele torna devedor direto. Tá? Existe uma modalidade de vencimento que nós vimos na aula passada, que é aquele vencimento a certo termo de vista. O que significa? Que o título vai vencer 30 dias da vista. Lembra que nós falamos isso na aula passada? Então, a vista é considerado o dia do aceite. Não é isso? O dia da vista, é quando vê aquele título, é o dia do aceite. Quando o vencimento é a 30 dias da vista, do aceite, tem que ter data para começar a contar aqueles 30 dias. Então tem que datar o aceite. Vamos supor que se foi dado o aceite no título, tem um aceite no título, não tem data. O que a lei fala? O credor de boa-fé pode inserir a data do aceite. Tem que estar de boa-fé. Pode inserir a data do aceite. Tá? Pode inserir a data daquele que foi dado aquele aceite. O credor não sabe e não quer agir de má-fé, porque ele tem que estar de boa-fé. Se ele não sabe, qualquer data que ele colocar lá vai estar de má-fé. Ele não sabe. Mas ele não sabe, o que ele pode fazer? Um protesto só para dizer qual foi a data do aceite. Né? Ninguém compareceu e não informou qual que vai ser a data. Aí vai ser a data do protesto. Esse protesto por falta de aceite, o protesto por falta de data, gera negativação no SPC, será? Eu esqueci de te perguntar. O protesto por falta de aceite, o protesto por falta da data do aceite, gera negativação lá no SPC, será? Eu acho que não. Não, esses não. O que gera é só a falta de pagamento. Tranquilo? Então, esse protesto por falta de data é só para incluir a data do aceite. Beleza? Modalidade de protesto que nós temos aí. Outra modalidade que nós temos aqui também, que é importante. Protesto especial por cópia de título. Vai fazer um protesto para tirar uma cópia de um título. Depois você faz uma leitura aí. É só isso. Isso não existe, não. Ninguém faz isso. Tá? Vamos para questões que são mais importantes. Protesto para fins falimentares. Esse é importante. Protesto para fins falimentares. Você vai estudar em períodos posteriores a nossa Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências. E a nossa Lei de Falências, lá no seu artigo 94, traz a insolvência jurídica.
que é um requisito para se pedir a falência do devedor. Uma das possibilidades de pedir a falência do devedor é que aquele devedor, sem razão de direito, não realize o pagamento no vencimento de obrigação líquida materializada em títulos executivos. Como que prova que alguém não fez o pagamento? Por meio do protesto. Por isso que a lei fala, o título tem que ser protestado. Então, para poder pedir a falência de alguém, uma das possibilidades de pedir a falência de um devedor, que foi empresário, é que ele tenha título protestado, cuja soma do título ou de vários títulos ou vários credores também litisconsórcio chegue aí a 40 salários mínimos. Então, o protesto tem essa função. Qual que é a função? Ele tem a função de provar, de apontar a chamada impontualidade injustificada, provar que não houve o pagamento. Não se existindo o pagamento, e se prova por meio do protesto, pode pedir a falência. Mas cuidado, que essa falência, esse protesto não é o protesto simples que nós vimos até agora, não. Por isso estou chamando tanta atenção. É um protesto para fins falimentares. Então está aqui, parágrafo 3º, mesmo artigo 94, respectivo instrumento de protesto para fim falimentar. Para fim falimentar. O que é um protesto para fins falimentares? Não é simplesmente enviar o título para protesto, não. Lembra aquela intimação? Vamos lá. O credor envia o título para o cartório e o cartório intima o devedor. Se não fizer o pagamento lá nos 3 dias, protesta, por exemplo. Nessa intimação para o devedor tem que estar expresso o quê? Fins falimentares. Resumindo, tem que estar explicando aqui para o devedor. Se você não pagar, o título vai ser protestado e o credor vai pedir a sua falência. Isso tem que estar expresso lá no instrumento de protesto, nessa certidão do protesto. Pode ser só falência ou insolvência também? Para pedir a falência do devedor. A insolvência não. Insolvência não precisa não, só para falência. Insolvência civil que você está falando, né? Isso. Para falência, o protesto tem que ser para fins falimentares, não é o protesto comum, não. Tá bom? Para pedir a falência. Beleza? Isso é importante. Esse título aí é só para quando o valores for alto, né? Para pedir a falência, né? Não, aqui, 40 salários mínimos. Você pode pedir a falência com 40 salários mínimos. 40 salários mínimos é o quê? Mais 40 mil reais? Mas não precisa ser um título só, não. Imagina que nós temos 5 credores. Cada credor tem um título de 10 mil, pode juntar os 5 e juntou aqui no mínimo 40 salários mínimos, pode pedir a falência também. Né? Menos que isso, ação de cobrança normal ou execução de título, execução, caso chefe. Normal. Execução normal. Tem que reunir no mínimo 40 salários mínimos para poder pedir a falência com base em título. Beleza? Mas eu estou querendo chamar a atenção, é o protesto especial. É isso que você tem que lembrar. Para pedir falência, tem que ser protesto para fim falimentar. Beleza? Esquece disso não. Tá? E aí, o profissional liberal também pode fazer protesto. Depois dá uma leitura para mim. Chegamos ao final aqui. E na outra parte nossa, já falamos de tudo. Deixa eu só ver se é alguma coisa aqui que eu não falei ainda. Vamos passar aqui. Nós falamos do procedimento do protesto, levar para o cartório, tudo bonitinho. A intimação nós falamos também. Lavrar o protesto, falamos também que o título vai ser protestado. Os avisos que devem ser feitos. Os efeitos do protesto, nós falamos também, né? O efeito por protesto por falta de aceite, vencimento antecipado do título, por falta de pagamento, cobrança dos devedores indiretos, falamos de tudo aqui bonitinho. Interrupção da prescrição, o protesto serve para interromper a prescrição, inclui nos cadastros de inadimplente do SPC Serasa, né? O prazo para enviar o protesto, o primeiro dia útil na LUG, né? Nós falamos isso, a duplicata são 30 dias, né? Falamos sobre sustação de protesto, que tem que ter uma daquelas
tutelas de urgência, lá do artigo 300 do CPC, e falamos sobre o cancelamento do protesto. Falamos sobre o protesto indevido, né? Me faltou falar da cláusula sem protesto. E aí vai acabar. Juro que é 1 minuto só eu falo da cláusula sem protesto. Sabe o que é a cláusula sem protesto? Também chamado cláusula sem despesas. Né? O que significa? Tem que estar expressa, tá, gente? Se um título tiver escrito lá, cláusula sem despesa, ou cláusula sem protesto, princípio da literalidade, pelo amor de Deus, tem que estar escrito. Sabe o que significa isso? Significa dizer que, se nós tivermos essas cláusulas, tem alguém pedindo aqui, se nós tivermos essas cláusulas no título sem despesa ou sem protesto... Oi, mãe! Ô, Samuel, fecha aí o som, por favor, velho. Você deu um gritão aqui, desculpa. Cláusula sem despesa... Desculpa, gente. Sem problema, sem problema. Cláusula sem despesa ou sem protesto. Cláusula sem despesa ou sem protesto. Vamos lá. Significa dizer o que, ó? Nós temos aqui, por exemplo, o sacador. Nós temos o sacado. Nós temos o credor. Está escrito no título, tá? Sem despesa, sem protesto. Tá aqui, ó. Sem. Ou um ou outro. Nós temos aqui o nosso credor. O mesmo exemplo. Nós tínhamos até uma avalista aqui, né? Para cobrar dos devedores indiretos depois de vencido lá no dia 30/3, o que tinha que ser feito? O protesto. Só que se for inserida uma cláusula sem despesa, aí vai ficar fácil para você gravar, diz, não precisa gastar dinheiro fazendo protesto. O título vencido, protestado ou não, dá direito de cobrar dos devedores indiretos, mesmo que não tenha o aceitante. A mesma coisa, cláusula sem protesto significa dizer o quê? Não precisa fazer protesto para cobrar dos devedores indiretos. Mas essa cláusula, estou reforçando isso, tem que estar expressa. Tem que estar expressa. Cláusula sem despesa, cláusula sem protesto. Beleza? O que significa? Não precisa fazer o protesto. Não precisa fazer o protesto para o credor cobrar dos devedores indiretos. Agora só para a gente fechar mesmo. Não sei se eu fiz essa pergunta, mas ela se mostra importante. Se nós tivermos aqui um aceitante, e se você não quiser cobrar de nenhum devedor indireto do título, precisa fazer protesto? Tem um aceitante. Não, cobrar do aceitante não. Não precisa. Do emitente da nota promissória, precisa. Se você for cobrar só do devedor direto, precisa fazer protesto? Não, não precisa fazer protesto. Beleza? Chegamos ao final aqui. Deixa eu encerrar aqui no YouTube, senão fica muito grande o vídeo. Um minutinho só. Eu já volto.